Nosso prazer é te louvar, Senhor. Nosso prazer é te adorar, Senhor. Nós estamos aqui rendidos ao teu senhorio, Pai. Sim, Senhor, tu és o nosso guia. Amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. Enquanto eu senti
Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Aplauda ao Senhor mais forte, aplauda ao Senhor mais forte. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória. É por Ele que nós estamos aqui, é para Ele que nós estamos aqui. Nós viemos aqui com apenas um objetivo: de adorar e engrandecer o nome do Senhor. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, nós glorificamos ao Senhor. Amado da nossa alma, nós Te glorificamos, Te bendizemos e Te adoramos. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. E vai dizer assim as Sagradas Escrituras em 2 Reis, capítulo 4. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabe que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em sua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre sua casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em toda a vasilha e vá separando-as a que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Pai amado, está aqui, Senhor, a porção das Escrituras Sagradas foi lida diante do Teu povo. Senhor, o Senhor tem ministrado algo ao meu coração. Pai, que no nome de Jesus essa palavra possa encontrar, Senhor, os nossos corações essa noite. E, Senhor, de uma forma milagrosa, de uma forma, Senhor, sobrenatural, ela possa fazer morada em nossos corações. E não só morada, Senhor, transformando as nossas vidas conforme o desejo do Teu coração. Pai, no nome de Jesus, desde já eu quero repreender toda a ação maligna, Senhor, em direção, Senhor, dessa palavra, dos ouvidos, Senhor, do Teu povo. Nós repreendemos agora todo espírito de distração, todo ladrão do entendimento, Senhor, nós repreendemos agora. Senhor, nós pedimos as Tuas bênçãos sobre a minha vida, sobre a vida do Teu povo, e que nós possamos sair daqui essa noite, Senhor, impactados pelo poder da Tua palavra. Eis aqui, Senhor, apenas um servo Teu, apenas um instrumento, Senhor, que o Senhor decidiu usar essa noite. Então usa conforme a Tua vontade. Está tudo preparado, Senhor, mas faça o Teu querer. Nós nos submetemos ao Teu senhorio, nós nos submetemos ao Teu querer. Se Tu quiseres, Senhor, faça tudo do jeito que quiseres. Quiser mudar tudo, mude tudo, Senhor. Nós queremos estar debaixo da Tua vontade. Esse é o nosso desejo essa noite, e que assim seja para a glória do Teu nome, o nome de Jesus. Amém. Você que pode, tome o seu assento. Vamos escutar o que o Senhor tem a falar conosco essa noite. O texto nos apresenta uma cena de dor. Um homem morreu, uma família ficou desestruturada, uma dívida apareceu e agora os filhos estão em risco.
Mas por trás dessa história existe uma revelação espiritual muito forte para os nossos dias. Nós estamos acostumados a ouvir mensagens, pregações. Nós já ouvimos muitas vezes, eu já até preguei nesse texto, falando sobre o milagre, sobre a provisão, sobre aquilo que Deus pode fazer através daquilo que nós temos. Mas dessa vez o Senhor me chamou a atenção para algo que está nas entrelinhas do texto, que está de modo oculto, ou de modo que a gente não possa ver claramente. O Senhor nos trouxe essa noite para falar conosco, através dessa palavra, algo muito interessante, que por trás dessa história existe uma revelação espiritual muito forte, porque o problema não era só financeiro, era familiar, espiritual e geracional, algo muito comum em nossos dias. Talvez seja exatamente isso que muitas famílias estão vivendo hoje. Uma crise familiar, uma crise espiritual, pondo em risco as suas gerações futuras. Quando a vida espiritual morre, a vida fica vulnerável. Olha o que o texto vai dizer no versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Primeira parte desse texto vai dizer que esse homem, o marido dessa mulher, era um homem temente ao Senhor. O Senhor que aparece no texto, ele aparece com letra maiúscula. Ele não era um temente a Eliseu, ele era temente ao Senhor dos exércitos. O texto deixa muito claro isso, que ela vai interceder a Eliseu em favor da sua causa. E diz: o meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. E nós bem sabemos que nos tempos antigos, uma mulher que perdia o seu marido, que ela se tornava viúva, ela se tornava alguém vulnerável. Ela se tornava alguém que ficava às margens da sociedade. Era uma mulher que não tinha mais respeito em meio às outras. Ela não tinha mais os mesmos acessos que as outras tinham. Ela não tinha mais o protetor ao seu lado. Ela não tinha mais o provedor ao seu lado. Essa mulher estava apenas com os seus 2 filhos. E o texto não deixa claro se esses filhos eram novos, se esses filhos eram velhos, mas dá-se a entender que eram filhos pequenos, porque ainda não podiam exercer o seu trabalho, senão não estariam lá ela pedindo socorro ao profeta. Esses meninos ainda muito novos não podiam trabalhar e trazer o sustento para sua mãe, porque senão ela não estaria lá intercedendo em favor da vida dela. Então algumas coisas dá-se a entender dentro desse contexto, que essa mulher estava lá pedindo socorro ao profeta Eliseu, porque a sua casa estava financeiramente abalada. O provedor daquela casa tinha se partido, não estava mais entre eles. Mas algo que o texto deixa muito claro é que esse homem temia ao Senhor. E algo que me chamou a atenção é que o homem morreu. O marido daquela mulher morreu e deixou ela vulnerável. E não só ela, mas a sua descendência ficou vulnerável. E em nossos dias, nós vamos falar de algo que vai além da morte física, que vai além da morte em que nós enterramos um ente querido e ele vai-se para a glória ou para qualquer outro lugar que ele tenha decidido viver em favor daquilo. Mas vamos entender que esse homem era um homem de Deus e partiu para a glória. Partiu-se para a glória. Mas vamos falar de algo que ainda vai mais além. Quantos homens, quantas mulheres hoje,
Quantas mulheres hoje estão viúvas de maridos vivos? Como assim, irmão? Esse homem, ele já morreu espiritualmente. Esse homem, ele já não tem mais vigor, não tem mais vida. Esse homem agora, ele apenas está indo e voltando do trabalho, chegando em casa, fazendo aquilo que é ordinário. Todos os dias se repete a mesma rotina, as mesmas coisas. E o marido e a família, a esposa fica vulnerável aos ataques. Os filhos ficam vulneráveis aos ataques. O texto vai dizer logo após que esse homem temia o Senhor. O restante do versículo vai dizer: mas agora vem um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. O que eu entendi, o que o Senhor me fez olhar para esse texto, que onde há ausência de vida espiritual, o inimigo encontra legalidade para agir. Aonde o homem já não mais exerce o seu sacerdócio, aonde o homem não exerce mais a sua autoridade que é dada por Deus a ele, para cuidar de sua casa, de sua família e de seus filhos, aonde não mais há essa autoridade, o inimigo entra e encontra espaço para agir. E em nossos dias nós estamos acostumados a ir e vir à igreja, a ir e vir ao trabalho, a ir e vir à escola, a ir e vir para tantos outros lugares. Mas talvez nós se perdemos no lugar da espiritualidade. Talvez nós estamos desfalecendo espiritualmente e não estamos percebendo. Quando um sacerdote do lar se apaga, a oração enfraquece, o altar esfria, a presença de Deus já não é mais prioridade. Quando o homem se ausenta, quando o sacerdote se ausenta do altar, e esse altar se apaga, a oração enfraquece, o altar se esfria, e a presença de Deus não é mais a prioridade naquele lugar. E o Senhor está nos chamando a atenção essa noite, que muitos lares essa noite, talvez você entrou aqui com um sentimento de luto, como essa mulher chegou ao profeta. Talvez você é esse homem que se encontra morto dentro da sua casa espiritualmente. Talvez você chegou aqui essa noite dizendo: Senhor, não tem mais jeito. Senhor, minha casa é uma casa falida. Senhor, não adianta mais eu buscar, tentar recuperar aquilo que já está perdido há muito tempo. Os meus filhos já não me obedecem, os meus filhos já não me honram, os meus filhos já não querem mais saber daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Pai, talvez essa noite essa família se encontre sentada nesse auditório. E quando a gente abre esse parênteses, a gente abre essa porta, essa brecha, o inimigo ele se aproveita dessa situação. Ele se aproveita daquele momento de fraqueza e vulnerabilidade do marido, da esposa e dos filhos. E aí entra o credor. A palavra que nós lemos vai dizer que o credor está querendo levar os filhos. Preste atenção que o inimigo das nossas almas não está preocupado com minha casa bonita. O inimigo das nossas almas não está preocupado com meu carro do ano. O inimigo das nossas almas não está preocupado com aquilo que eu tenho ou o que eu posso ter. Ele está querendo os meus filhos para ser escravo dele. E talvez essa noite nós não estamos nos atentando àquilo que o Senhor já está nos alertando há muitos dias. O Senhor tem falado há muito conosco. O Senhor tem falado para nos arrependermos dos nossos pecados. O Senhor tem nos falado que é hora de reconstruir, é hora de fazer algo diferente em favor das nossas vidas e de nossas casas. E talvez essa noite o Senhor nos trouxe aqui para nos dar um alerta. O inimigo ele não está preocupado com aquilo que você conquistou. Ele está preocupado com aquilo que você tem de mais valioso na sua casa.
a sua próxima geração. A sua próxima geração. Quando você se afasta, você abre portais espirituais. E não é sobre ser perfeito, é sobre um posicionamento espiritual dentro da sua casa. O inimigo sempre vai vir cobrar. Depois da morte de um sacerdote, depois da morte espiritual dentro de um lar, esse credor vai aparecer. Porque abriu-se uma lacuna, abriu-se uma brecha, abriu-se um portal aonde ele encontra acesso. Porque onde não há cobertura espiritual, o inimigo vai entrar. E o Senhor está nos alertando essa noite. Cuidado com essas brechas que estão sendo abertas. Logo depois de uma morte, o credor vai aparecer. Isso revela um princípio espiritual. Onde há uma brecha, há cobrança. Onde há cobrança, existe ausência de Deus, negligência espiritual e falta de direção. O inimigo ganha espaço. Ele não cria o espaço, ele se aproveita do espaço que você abre. Isso é importante você frisar na sua mente. O inimigo, ele não cria espaços dentro da sua casa. Ele se aproveita dos espaços que nós damos a ele. Ele se infiltra, ele se aproveita dentro da brecha que eu abro espiritual para ele entrar e agir. Ele não vai criar. O inimigo, ele não vai construir uma porta, ele vai entrar na brecha que eu abri. Essa noite o Senhor quer nos alertar, cuidado. Cuidado. O pecado está batendo a porta. Cuidado. A morte está perto. Cuidado. Os seus filhos estão em perigo. Cuidado. A sua esposa corre um grande risco. O credor não queria a casa, ele queria os filhos. O inimigo não está interessado naquilo que nós temos como bem material. Ele está interessado na próxima geração da igreja. Hoje não é diferente, irmãos. O inimigo continua atacando a identidade dos nossos filhos, os valores, a fé, o futuro dos nossos filhos. O diabo, ele não mudou a estratégia, ele só mudou o jeito de trabalhar. A estratégia ainda é a mesma. A nossa geração já conhece o Senhor, eu já conheço o Senhor, você já conhece o Senhor. Mas os nossos filhos conhecem o meu Deus, ainda não conhecem o Deus deles. E quem vai apresentar esse Deus aos nossos filhos? Sou eu e sou você. Só que se eu estou morto espiritualmente, se não há vida dentro da casa, se não há vida, se o marido já morreu, como irão conhecer? Porque existe uma verdade que o Senhor nos deixou relatado e é uma ordem, não é uma sugestão. Em Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler aqui, rapidamente. Se você quiser abrir, é bom acompanhar. Porque é algo muito interessante para nós guardarmos em nosso coração. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4. Algo que o Senhor deixou destituído, deixou como uma ordem, deixou como um decreto. E todo decreto do Senhor, ele é irrevogável. Não é uma sugestão, é uma ordem. E vai dizer assim as Escrituras Sagradas. Deuteronômio capítulo 6 e o verso 4. Ouça ainda folhas passando, vou esperar um pouquinho que é importante você ler. Deuteronômio capítulo 6, o verso 4 vai dizer assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, preste atenção, lhe ordeno,
esteja em seu coração. Versículo 7. Ensine-as com persistências aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-os nas testas. Escreva nos batentes das portas e a sua casa, nas portas de sua casa e seus portões. Isso é uma ordem. O Senhor diz: lhe ensine com persistência aos seus filhos. Ensine com persistências, mas se o marido já morreu, se a autoridade espiritual já morreu, quem vai ensinar? Se o marido morre espiritualmente, o inimigo vem buscar os filhos. Quando a vida espiritual, quando essa autoridade espiritual do lar morre, o inimigo não perde tempo. Ele vem atrás da próxima geração. Deus dá uma ordem: que os pais ensinem os filhos continuamente. Ou seja, quando isso não acontece, alguém vai ensinar. E não é o Senhor. Quando você não ensina o caminho, quando você não ensina os seus filhos, alguém vai ensinar. Alguém vai ensinar e não é o Senhor. Eu não sei se você está entendendo o risco que sua casa está correndo. Eu não sei se você consegue compreender o perigo espiritual que rodeia a sua casa e a minha. Eu não sei se você está conseguindo compreender o que o Senhor quer nos alertar essa noite. Porque se o inimigo sabe, uma coisa que ele sabe, que se ele alcançar os nossos filhos, ele compromete a próxima geração. Se ele alcançar o Gustavo, se ele alcançar o Kaique, se ele alcançar os nossos filhos, ele alcança a próxima geração. Se ele alcançar o seu neto, Patrícia, ele alcançou a próxima geração da igreja. A próxima geração da igreja pode não existir. Eu não sei se você consegue entender o risco que a sua família corre. Se o Davi e a Rebeca, Ricardo, hoje não tiver você de pé, orientando eles o caminho que ele deve andar, talvez o seu neto não conheça o seu Deus. E eu acho que a gente precisa prestar atenção. Porque ir e vir à igreja é muito bom. É legal a gente louvar ao Senhor, a gente se emocionar com as canções que são entoadas nesse lugar. E não estou aqui desmerecendo ou diminuindo. Não, de maneira nenhuma, é uma bênção. É o lugar que nós devemos estar mesmo. Mas não é somente isso. Não é só vir aqui e adorar e escutar uma palavra que alguém está ministrando. É muito mais profundo do que nós imaginamos. Vai muito mais além. Quando o altar se apaga, a próxima geração fica em risco. Mas perceba que o texto decorre e vai dizer assim, no versículo 2 de 2 Reis, capítulo 4, verso 2, vai dizer assim: Eliseu perguntou: como posso ajudar? Diga-me, o que você tem em casa? E a pergunta para nosso coração essa noite: o Senhor, Ele tem uma didática com a minha vida, que todas as vezes que Ele deseja falar comigo, ao meu coração, a Bíblia me faz uma pergunta: o que você tem em casa?
você tem em casa? Foi o que Eliseu perguntou para essa mulher. E ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. E o Senhor quer nos falar hoje. A pergunta para nós hoje: o que você tem em sua casa? Aqui está uma virada do texto. Ela achava que não tinha nada, mas tinha exatamente o que Deus queria usar. O que você tem na sua casa? Talvez você tenha um marido morto espiritual. Talvez é esse que o Senhor precisa. Talvez é isso que o Senhor está querendo usar. Talvez você tenha uma mulher que já não consegue mais buscar como antes buscava. Talvez os seus filhos estão capengando, mas o Senhor quer usar esse aí. Talvez você ache que não tem mais jeito para sua casa, para sua família, para o seu casamento, para os seus filhos. Talvez você esteja dizendo: Senhor, não tem mais jeito. Senhor, está tudo perdido. Mas o Senhor quer usar exatamente o que você tem dentro da sua casa. Talvez você pense: minha família não tem mais jeito, os meus filhos já estão longe, eu falhei. Que é o que muito de nós vai dizer. Nós falhamos como pai, falhamos como mãe, falhamos como avós, falhamos como avô. E nós atraímos essa culpa para nós e dissemos que não tem mais jeito, e dizemos que não tem mais como fazer. Mas o Senhor está dizendo essa noite: se acalme. Ainda tem azeite na sua casa. Ainda tem azeite para a sua casa. Ainda tem azeite para o seu lar. Nem tudo está perdido. Talvez esteja assim o seu marido perdido. Talvez o seu marido não tenha a mesma força de fé que ele tinha outrora. Talvez você não está mais conseguindo caminhar como caminhava. Talvez os seus filhos estejam sim perdidos no mundo do vício. Talvez estejam sim perdidos dentro de casa. Talvez estejam trancados dentro de um quarto em depressão. Talvez seja assim essa a sua realidade e a minha. Mas ainda existe azeite para a sua casa. Ainda tem graça, ainda tem presença, ainda tem oportunidade, ainda tem tempo. Ainda há tempo para recomeçar. O Senhor nos trouxe aqui não foi para nos acusar e dizer que nós estamos falidos. Não, Ele está dizendo: ainda tem azeite para a sua casa, ainda dá tempo de recomeçar, ainda dá tempo de fazer direito, ainda dá tempo para você reconhecer que realmente você precisa dEle. Ainda tem graça estendida, ainda tem misericórdia estendida. O azeite, nós sabemos que ela tem a sua representação dentro da Bíblia. O azeite, ele representa o Espírito Santo, representa a presença de Deus, representa a consagração, cura, provisão, unção que capacita. Ainda tem azeite para a sua casa. O que você necessita? O que falta em você sobra em Deus. Confia nele. Derrama-se diante dele com aquilo que necessita para a sua casa. A sua casa está em risco, a minha está em risco. O que precisamos fazer? A restauração começa com um posicionamento. O profeta dá uma direção. O profeta dá uma direção, ele vai dizer assim: respondeu. E diz Eliseu a ela, versículo 3: vai pedir emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas, pois depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. O profeta lhe dá uma direção: pegue os vasos, feche a porta, derrame o azeite. E perceba, o milagre não veio depois. O milagre veio durante a obediência. Enquanto ela obedecia a direção, o Senhor fez o milagre.
Porque às vezes nós queremos um milagre imediato. Talvez nós queremos, não, mas eu preciso de algo agora. Não, obedeça. E no meio do processo, Deus vai fazer. No meio do processo de obediência. Talvez o Senhor essa noite está falando: ei filho, quebra o orgulho, vai pedir ajuda. Ei filha, para de ser orgulhosa, vai na vizinhança pedir ajuda, eu preciso de vasilha. Todo processo de restauração vai trazer um posicionamento. Todo posicionamento exige de você algo que você precisa entregar ao Senhor. Talvez essa noite seja o seu orgulho. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso da igreja. Eu posso fazer isso sozinho. Eu não preciso do pastor. Eu não preciso de ir lá escutar um velho ficar falando um monte de coisa para mim. Eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais daquilo. Talvez Deus está falando para você: quebra o seu orgulho e vai pedir ajuda. Vai pedir ajuda, vai pedir a vizinhança. Vai pedir aos seus irmãos: ei, eu preciso de vasilhas. Eu preciso de vasilhas. E a segunda direção, a segunda ordem que o profeta dá: feche a porta. O milagre vai acontecer no secreto. Você pede ajuda sim, mas é no secreto que ele vem. Porque perceba que é depois que ela fecha a porta, que é depois que ela obedece, que o milagre acontece. Pode perceber, Então ele disse: vá pedir emprestado vasilhas para os seus vizinhos, mas peça muita. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta e derrame o azeite. Depois disso ela foi embora, fechou a porta em casa com os seus filhos e começou a encher a vasilha. O outro detalhe: feche a porta com o que você tem em casa. Feche a porta com seus filhos. Feche a porta com seu marido. Feche a porta com sua esposa. É lá. Tudo que você necessita está na mesa da sua casa. Não está no divã de um psicólogo. Não está numa terapia. Tudo que você precisa falar e ouvir está na mesa da sua casa. Sente-se à mesa com seus filhos. Sente-se à mesa com sua esposa, com o seu marido, e derrame lá as suas feridas, a sua alma, aquilo que você necessita. Porque se você não fala, se você não pede ajuda, se você não fecha a porta, não tem como o azeite derramar. Isso nos ensina algo. É tempo de voltar. É tempo de voltar a orar. É tempo de restaurar o altar. É tempo de assumir o papel espiritual que cada um de nós temos dentro de nossas casas. Você que tem o seu marido, você que tem a sua esposa, cada um no seu papel. Não adianta a mulher querer assumir o sacerdócio que é do marido. Não adianta o marido querer ter o poder que é da mulher. Não adianta. Não adianta a mulher querer se sobressair acima do seu marido a ponto de que ela que manda naquele lugar. Não foi isso que as Escrituras nos ensinou. O Senhor essa noite quer falar com famílias. O Senhor essa noite quer nos levar a uma direção do plano perfeito do Senhor. Porque eu não sei se você sabe, mas o casamento é algo constituído por Deus. Lá no Gênesis, antes da queda, antes de Adão e Eva cair, já existia o casamento. Foi algo criado pelo Senhor. E como algo criado pelo Senhor, Ele é bom e é perfeito. Quem estraga é nós. Quem estraga é nós com nossa arrogância, com a nossa prepotência, achando que sabemos de tudo e não recorremos à palavra quando se trata daquilo que é mais sagrado na terra. Aquilo que o Senhor nos entregou, os nossos filhos.
Algo interessante. Vamos continuar a leitura. Versículo 5 vai dizer assim: depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Veja que interessante, que quem trazia as vasilhas eram os filhos, que quem trazia as vasilhas para que a mãe enchesse eram os filhos. Os mesmos filhos que o inimigo queria levar, os mesmos filhos que o credor queria levar como escravos, agora estão envolvidos no processo do milagre. Os mesmos filhos que o inimigo tentou tragar, agora ele está participando daquilo que o Senhor tem para a vida da casa dele. E aqui vai aos jovens. Os jovens dentro da igreja são uma bênção, são pau para toda obra. Mas pergunta para o jovem: como é o seu pai? Ele sabe detalhar todos os defeitos do pai, todos os defeitos da mãe, mas não se posiciona para participar do milagre que o Senhor quer proporcionar dentro da sua casa. O que vocês estão fazendo? Que vasilhas vocês estão levando para que seu pai e sua mãe possam encher, para que o milagre alcance a sua casa? Vocês são bênção dentro da igreja, mas dentro de casa são uma lástima. Se nós perguntarmos para os pais, e fulano, e ciclano, meu Deus, os filhos fazem parte desse milagre. Jovem, você faz parte desse milagre que Deus quer fazer dentro da sua casa. Você quer ver a sua avó alcançada, você quer ver seu pai alcançado, você quer ver sua mãe alcançada, sua tia. O que você está fazendo? Que vasilha você está trazendo? O que você está fazendo para proporcionar o milagre? É muito fácil criticar os pais, é muito fácil apontar, mas o que você está fazendo? E nós escutamos aqui ontem, que se Jesus fosse tão importante para você, você não estaria sentado nessa cadeira. Que é isso, irmão? Você falou errado? Não, foi isso que nós escutamos ontem. Que se Deus fosse tão importante para você, quem estaria sentado aí era seu pai, sua mãe, sua avó, seu vizinho. Se Deus fosse tão importante para você, você estava indo fazer a obra, estava indo cumprir o ID, estava indo fazer aquilo que o Senhor deixou para que nós fizéssemos. Mas Deus talvez não seja tão importante, a minha família talvez não seja tão importante, e é por isso que eu continuo sentado nessa cadeira, indo e vindo. Foi muito forte para mim escutar isso ontem. Os filhos que eram para ser levados agora são envolvidos com o milagre. Deus não quer apenas livrar os filhos, quer envolvê-lo na transformação da casa. O milagre também passa pela participação da família. A mulher tinha o azeite, mas os filhos tinham a vasilha. O milagre não é individual, o milagre é familiar. Pois os pais sim têm sua responsabilidade de cuidar, de ensinar, mas os filhos precisam ser envolvidos. Falta recipiente para receber o azeite. O problema não é falta de azeite, o problema é falta de vaso disponível. Aí entra essa verdade poderosa. Os filhos estão sem espaço para Deus, sem direcionamento, espiritualmente vazios, nunca foram ensinados a buscar. Isso é responsabilidade minha e sua, irmão. Isso é responsabilidade minha e sua. Não é Deus que não quer derramar, são os filhos que não estão sendo preparados para receber. Não é Deus que não tem para derramar, porque a gente vai ver que só acabou quando não tinha mais vasilha.
O milagre, quem limita o milagre somos nós, irmãos. O milagre só vai até onde a gente quer. E talvez nós só quer meia vasilha. Talvez nós nem quer vasilha. Não quer ensinar, não quer ter a responsabilidade de ensinar o nosso filho a buscar. Não quer ter a responsabilidade de ensinar os nossos filhos quem Deus é. Não, ele vai ter o tempo dele. Ele vai conhecer o Deus. Mas porque os pais não esvaziam os filhos e não há estrutura preparada. A restauração não é sobre proteger os filhos, é preparar para que viva o sobrenatural. O que o texto está querendo nos dizer, que não é somente proteger o filho, é ensiná-los e prepará-los para o sobrenatural. Como os nossos filhos confiarão em Deus se eu não confio? Como os nossos filhos alcançarão uma espiritualidade sendo que nós não temos? Estamos indo e vindo. Quem trazia eram os filhos. Os mesmos filhos que eram para ser carregados pelo diabo. Agora estão carregando o milagre. Deus está dizendo essa noite: eu não quero livrar os seus filhos. Eu quero envolvê-los no meu amor. Quero envolvê-los no projeto. Quero envolvê-los no milagre. Quero fazer dentro da sua casa um pedaço do céu. E talvez nós estamos desapercebidos, irmãos. Queremos viver os grandes milagres. Queremos viver os grandes feitos. Queremos estar no altar. Queremos estar dentro dos ministérios. Queremos participar de tantas outras coisas em nossa casa, correndo um risco tremendo. Talvez essa noite você chegou aqui com a sua família nessa condição. Não é porque Deus parou, é porque não há onde derramar. Deus não parou de fazer os milagres. Deus não parou de operar. Deus não perdeu o poder. Deus não perdeu mais. Não tem onde mais derramar. Se preparem. Os seus filhos não serão vítimas, serão participantes do milagre. Deus não quer só visitar a sua casa, Ele quer estabelecer um ambiente para derramar azeite continuamente. Ele quer estabelecer o lugar, um ambiente onde Ele pode visitar, onde Ele pode fazer morada, onde Ele pode derramar, onde Ele pode fazer. Mas Deus está procurando. Onde estão os vasos? Onde estão os vasos? Os vasos não têm mais espaço. Estão cheios de outras coisas. Estão cheios de rede social. Está cheio de distrações. Está cheio de programações que não tem a ver com as Escrituras, que não tem a ver com o que o Senhor quer fazer. Onde estão os vasos? Vocês estão preparando os vasos? Ou estão deixando seus filhos se encher de coisas que não tem nada a ver? Algo muito importante, e para finalizar, o texto vai continuar dizendo, versículo 6, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e os seus filhos poderão viver com o que sobrar. Deus não quer pagar somente as suas dívidas, Deus quer salvar a sua geração.
Talvez nós estamos aqui essa noite procurando solução para o nosso problema financeiro. Senhor, está difícil. Senhor, preciso isso, preciso aquilo. Tem que pagar, tem que correr, tem que trabalhar. Mas Deus não está preocupado em apenas pagar as nossas dívidas. Ele quer salvar o seu legado. Deus quer continuar garantindo a geração da igreja. A igreja futura passa por mim e por você, irmão. Qual o legado que nós vamos entregar? A dívida foi paga. Os filhos foram preservados. Só que o futuro precisa ser garantido. Não pare em mim e em você. O evangelho não me alcançou para morrer em mim. O evangelho não alcançou você para morrer em você. O evangelho precisa além da sua casa. O evangelho precisa sair dessas 4 paredes. O evangelho precisa sair para o seu vizinho da direita, para o seu vizinho da esquerda. Ele precisa estar sentado nessa cadeira no seu lugar. O evangelho precisa alcançar a sua mãe que está perdida. O evangelho precisa alcançar o seu patrão que está lá, necessitando, sofrendo de depressão, de angústia na alma, e você tem a solução e não faz. Deus não está interessado em apenas resolver a sua vida. Ele quer preservar o seu legado. E o Senhor hoje, essa noite, veio tratar conosco da sua vida, da minha vida espiritual, da sua família, da minha família, da próxima geração, da sua geração, da minha geração. O que estamos, irmãos? E eu quero fazer essa pergunta novamente: o que você tem em casa? O que você tem em casa? É isso que o Senhor quer usar. Só tem um pouquinho de fé. Eu ainda acredito lá no fundo. Vai. O Senhor tem um milagre para fazer. O Senhor quer fazer. Se posicione. E entender que precisa reacender o altar da sua casa, voltar para a presença de Deus, lutar espiritualmente pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua esposa, pelo seu marido. Você precisa entender que você precisa voltar para esse lugar. Deus está dizendo: ainda tem um plano para a sua casa. Deus está dizendo: ainda tem um plano para a sua família. Deus está dizendo: o inimigo não vai levar os seus filhos. Ainda há tempo para recomeçar. Eu vou derramar o azeite novamente, diz o Senhor. Mas você precisa se posicionar. Se coloca de pé, irmãos. Espero que você tenha entendido aonde o Senhor quer nos levar essa noite. Para que você não olhe somente para a igreja, para as necessidades da igreja. Talvez a necessidade da igreja hoje é 4, 5 lâmpadas que está apagada, um vazamento que tem ali. Talvez está precisando alguém no Ministério Kids. Talvez está precisando alguém aqui para tocar a guitarra. Talvez você está olhando só para esse lugar. Mas o Senhor está falando: ei, olha para dentro da sua casa. Ei, olha para os seus filhos. Ei, filhos, olhe para os seus pais. Ei, jovens, sejam bênção dentro da sua casa também. Não é só aqui na igreja. Ó, vem aqui fazer, eu vou. Ó, vem aqui pegar, eu pego. Ó, deixa que eu faço. Mas quando a mãe manda lavar uma louça, meu Deus. Mas na igreja quer fazer. Se mandar limpar a igreja todo dia, vem limpar a igreja todo dia. Mas não dobra o lençol do quarto.
Seja bênção para sua casa. Seja uma bênção para o seu pai. Seja uma bênção para sua mãe. Não só aqui nesse lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não fizer, o outro faz, tá? Se você não fizer aqui na igreja, não se preocupe, outro vai fazer. Mas na sua casa é você que tem que fazer. Amém? Eu quero orar ao Senhor. Senhor, essa noite nós queremos louvar o Teu nome. Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos, Senhor, a vida, Senhor, dos Teus filhos. Senhor, dessas famílias que estão aqui neste lugar. Desse pai, dessa mãe, Senhor, que representa algo, Senhor, ainda mais profundo em Ti. Pai, existe um exército sendo formado, Senhor, em nossas casas. Existe um exército, Senhor, se levantando, Senhor, dentro dos nossos lares. Senhor, mas nós precisamos olhar para este lugar com o devido valor, com a devida, Senhor, importância. Pai, abre os nossos olhos essa noite. Que nós possamos não somente, Senhor, ser apenas aqui envolvidos com a obra, Senhor, que diz respeito ao templo, com a obra que diz respeito, Senhor, à igreja somente, mas que nós sejamos, Senhor, estejamos posicionados. Aquilo que o Senhor quer fazer em nós, através de nós, dentro de nossas casas. Abre os olhos desse homem, Senhor, que está caído, desse homem, Senhor, que está desfalecido dentro de sua casa. Espiritualmente, Senhor, já não há mais força. Espiritualmente, Senhor, ele não consegue mais fazer. Pai, dá forças ao teu filho. Restabelece, Senhor, a sua visão. Restabelece, Senhor, os seus ouvidos para ouvir, Senhor, a tua direção. Pai, em nome de Jesus, que essa mulher, Pai, essa mãe, essa esposa possa estar, Senhor, com seus ouvidos atentos, Senhor, com seus olhares, Senhor, atentos a tudo aquilo que o Senhor quer fazer através da vida dela, Pai. Senhor, nós lemos que a Tua palavra, se essa mulher foi interceder ao profeta, Senhor, que essa noite nós possamos procurar em Ti, Senhor. Procurar a quem tem resposta para a nossa casa. Procurar em quem tem resposta para a nossa família. Procurar em quem tem resposta, Senhor, para os filhos. Os filhos que estão perdidos, Senhor, dentro dos vícios. Os filhos que estão perdidos, Senhor, dentro de casa. Trancados, Senhor, em seus quartos, Senhor. Sendo visitado todos os dias pelo inimigo através das telas. Através, Senhor, das coisas que o inimigo tem lançado. Senhor, no nome de Jesus, dá estratégia, abre o entendimento desses pais, Senhor, abre o entendimento dessa mãe, para que ela possa agir, Senhor, com precisão, Senhor, com tudo aquilo que ela tem em Ti, Senhor, para trazer o Teu filho de volta, para trazer, Senhor, esse filho de volta ao caminho. Pai, dá estratégia de resgate, dá estratégia, Senhor, aonde ela vai, eles vão viver, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Que esses filhos, Senhor, se posicionem. Que esses filhos, Senhor, possam ser bênção para os seus pais. Eles possam participar, Senhor, do milagre que o Senhor quer promover em nossas casas. Em nome de Jesus, Senhor, as famílias estão aqui. Senhor, foi algo que o Senhor projetou. Foi algo que o Senhor fez, Senhor, lá no início. Se o Senhor fez, é bom. Se o Senhor fez, é perfeito. Se o Senhor constituiu e acreditou que essas famílias, Senhor, levariam o Teu nome adiante, e assim estão fazendo. Há muito tempo, Senhor, foi através de outras famílias que nós fomos alcançados pelo Teu poder e pelo Teu Evangelho. Pai, que não morra na minha casa, que não morra na minha família, Pai. E que nós possamos nos posicionar e levar adiante o amor que nos alcançou. Senhor, levar o poder que nos libertou. Pai, que nós possamos ser a voz, Senhor, que clama no deserto. Ah, Senhor, essa noite está aqui os Teus filhos. Está aqui as Tuas filhas, Senhor. Nós nos rendemos à Tua vontade e ao Teu senhorio. E que assim seja para a glória do Senhor. Aplauda ao Senhor. Fina
debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Essa noite, você que ainda não rendeu a sua vida ao Senhor, que através dessa palavra entendeu que sem o Senhor a sua vida fica vulnerável, sem o Senhor a sua vida fica sem direção. Você que entendeu isso e quer entregar a sua vida ao Senhor essa noite, levante sua mão, nós queremos orar por você. Você que está afastado, você que se desviou do caminho do Senhor, preferiu trilhar outros caminhos, desistiu talvez no meio do caminho, a batalha estava difícil, talvez os milagres demoraram a chegar, mas o Senhor essa noite está falando: ei, vem participar do milagre que eu quero fazer em você. Você que está afastado e deseja ter a sua família debaixo da graça, debaixo das asas de quem a criou, você que deseja isso essa noite, levante suas mãos e nós vamos orar por você. Há alguém aqui? Glória a Deus! A família debaixo da graça, a festa no céu, irmã, a festa no céu, aplauda ao Senhor. a minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos. Mais alguém quer servir ao Senhor? Mais alguém quer entregar a sua vida ao Senhor? Não tem, nós vamos encerrar o culto, nós vamos encerrar a reunião. Não há mais ninguém? Glória a Deus. Serviremos ao Senhor. Vem, Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do glória a Deus, Senhor. aplauda ao Senhor.
a família do Deus vivo, o Pai eterno. Nele não há falta de nada. Glória a Deus, glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, que o nome de Deus seja louvado e engrandecido. Amém, mãozinha no coração. Pai, nós queremos despedir o teu povo, selado com essa palavra. Nós despedimos ele, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos digam amém. E graças a Deus. Aleluia.